Eu quero convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5 e versículos 25 a 34. Nesta manhã, nós meditaremos sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 5 e nos versículos 25 a 34. Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos suplicar a Ele que nos abençoe, que fale ao nosso coração nesta manhã. Pai, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome, queremos agradecê-lo por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor. Te agradecemos por podermos estar aqui, Senhor, a sua igreja reunida nesta manhã, para prestar o culto que é devido ao seu nome, para ouvirmos a sua palavra, para sermos por ela, Senhor, tocados, abençoados, transformados, revigorados nesta manhã. E por isso, como nós temos feito em todas as outras ocasiões, que o Senhor, por favor, nos dê graça para discorrermos sobre esse texto, para transmitirmos a sua mensagem à sua igreja, e dê graça igualmente, de igual modo à sua igreja, para que possa ouvir, compreender, absorver e, sobretudo, colocar em prática todos os elementos, ensinamentos pertinentes à mensagem, à sua palavra nesta manhã. Te glorificamos, te bendizemos e te suplicamos todas estas coisas, desde já agradecidos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, podem se assentar. Meus irmãos, nós queremos falar nesta manhã sobre o tema superando as perdas da vida através da fé em Jesus. Este é o título, é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão nesta manhã. Superando as perdas da vida através da fé em Jesus. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele narra uma das histórias mais comoventes, mais tocantes e mais dramáticas dos evangelhos, de toda a Bíblia, mas mais particularmente dos evangelhos. Essa história que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, ela também é encontrada de forma resumida, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 20 a 22, e de forma um pouco mais estendida em Lucas, no capítulo 8, e versículos 43 a 48. Mas o maior registro dessa história encontra-se aqui em Marcos, no capítulo 5, e nos versículos 25 a 34. Essa passagem, meus irmãos, dos evangelhos, nos apresenta uma mulher que só colecionava perdas, derrotas e fracassos ao longo da sua vida. Era uma perda atrás da outra. Mas, além disso, essa passagem também nos revela como essa mulher conseguiu superar essas
perdas. E é sobre esse assunto que nós falaremos, que nós discorreremos nessa manhã. Inicialmente, eu quero convidá-lo a descobrir comigo quais foram as perdas que essa mulher teve na sua vida. Em seguida, nós veremos como ela reagiu diante dessas perdas. Depois, nós descobriremos as consequências que a sua reação acabou obtendo nesse contexto. E, por fim, nós buscaremos aprender algumas lições práticas para a nossa vida nesse contexto. O texto bíblico sobre o qual nós estamos meditando, ele nos permite identificar pelo menos 5 perdas que essa mulher teve, além de 2 outras perdas adicionais que nós mencionaremos no devido tempo. Mas vamos ver inicialmente quais são essas perdas. A primeira perda que eu descubro que essa mulher teve na sua vida foi a perda de tempo. O texto bíblico diz em Marcos, no capítulo 5, e versículo 25, parte A, e certa mulher que havia 12 anos. Essa mulher anônima de Marcos 5, versículos 25 a 34, ela lutou contra uma enfermidade humanamente incurável, meus irmãos, não por 12 horas, nem por 12 semanas ou por 12 meses, mas durante 12 anos. Ela poderia ter dedicado todo esse tempo que fora roubado pela dor, pelo sofrimento e pela angústia, ela poderia ter dedicado todo esse tempo a questões mais proveitosas e mais agradáveis na sua vida. Mas, infelizmente, isso não foi possível. E quando ela se deu por conta, já haviam se passado 12 anos de luta contra uma doença que, ao que tudo indicava, ao que tudo demonstrava, estava longe de perder as suas forças. Quando nós experimentamos, vez por outra, uma doença, uma dor, um sofrimento, uma adversidade prolongada, como o caso da doença dessa mulher, por exemplo, a demora na solução do nosso problema é um fator que tende a minar as nossas forças e a solapar toda a nossa esperança e as nossas maiores e melhores expectativas. O tempo é um dos maiores inimigos que nós enfrentamos quando nós experimentamos a dor e percebemos, por exemplo, que essa dor não retrocede. Então, o primeiro problema, a primeira perda que esta mulher experimenta na sua vida envolve a perda do tempo. A segunda perda que eu também descubro nesse texto é a perda da sua saúde. O texto de Marcos, no capítulo 5, e versículo 25, parte B, diz que havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. O texto bíblico continua dizendo, e certa mulher. Mas nós não sabemos quase nada a respeito dessa mulher. Não sabemos o seu nome, não sabemos o nome de seus pais, o nome da sua cidade natal, não sabemos se ela tinha irmãos e nem mesmo qual era o seu estado civil, se ela era ou havia sido casada em algum momento da sua vida. E essa escassez de informações acerca desta mulher, ela acabou contribuindo para que o imaginário das pessoas preenchesse o seu currículo com alguns dados que nós não encontramos eles na Bíblia. A tradição cristã, por exemplo, num contexto posterior, chamou essa mulher de Berenice ou Verônica. E, além disso, sugeriu, por exemplo, conforme Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores, se não o primeiro, da Igreja Antiga, ele sugeriu que ela fosse proveniente ali de Cesareia de Filipe. Porém, mais uma vez, é importante lembrarmos que nenhuma dessas informações pode ser confirmada, evidentemente, nas páginas das Escrituras. Mas, em seguida, o texto bíblico diz sobre essa mulher que havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Ela vivia um profundo drama pessoal. Essa mulher anônima sofria de algum tipo de hemorragia que a acompanhava, que a seguia já há mais de uma década. Nós não sabemos, na verdade, ao certo, a natureza exata dessa hemorragia. Se era, por exemplo, uma menstruação intensa, prolongada, ou se era um sangramento crônico, oriundo de algum órgão enfermo do seu corpo, por exemplo, do seu útero.
Mas, se essa mulher possuía uma menstruação intensa, prolongada, então esta mulher era conhecida em hebraico como Nidá. Nidá é uma palavra hebraica que significa impureza ou separação, mas que ao longo do tempo, ao longo da história, acabou possuindo um sentido mais restrito, mais específico. Nidá, ao longo da história, passou a significar mulher menstruada, como, por exemplo, aparece em alguns textos rabínicos, dentre outros. E o texto bíblico, meus irmãos, que traz as regras relacionadas a Nidá, isto é, a mulher que encontra-se naqueles dias, por exemplo, encontra-se na Torá, em Levítico, no capítulo 15 e nos versículos 19 a 27. Eu sei que o texto é um pouquinho longo, mas eu peço a sua paciência para que nós leiamos aquilo que pode ter sido o pano de fundo e o contexto em que esta mulher vivia há cerca de 12 anos com essa enfermidade crônica. Veja o que diz Levítico no capítulo 15 e nos versículos 19 a 27. Uma situação que pode, de fato, ilustrar ou descrever o mal que ela sofria ao longo da sua vida. Diz o seguinte, Levítico 15, versículos 19 a 27. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo ou impuro até a tarde. Versículo 20. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Continuando, versículo 23. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, ele será imundo até à tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, o que pode ser o caso dessa mulher, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Versículo 27. Quem tocar estas será imundo, portanto lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Perceba que a condição de impureza cerimonial e ritual dessa mulher trazia profundos prejuízos à sua vida particular e social, prejuízos estes, perdas estas, danos estes que nós buscaremos mencionar ao longo da história. Mas há uma discussão sobre a situação em que esta mulher se encontrava. Se ela era uma mulher que é chamada de novo no rabinismo de Nidá, uma mulher menstruada, uma mulher que está naqueles dias, e isto era algo prolongado na sua vida, ou se ela correspondia a outro contexto, chamada de Zavá, isto é, uma mulher que emite fluxo, no presente caso, que emite um fluxo constante de sangue. Então, os estudiosos debatem sobre qual a natureza exata, precisa, do problema que esta mulher tinha, o tipo de hemorragia que ela tinha em termos gerais. Mas isso nos levará, meus irmãos, a uma terceira perda, a perda econômica. Marcos 5, versículo 26, parte A, diz: e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha. Por outro lado, ao invés de ser uma Nidá, como eu mencionei agora há pouco, é possível que essa mulher ela possuísse um sangramento crônico oriundo de algum órgão enfermo do seu corpo, por exemplo, o útero. E se este foi o caso, então
ela seria classificada, como eu mencionei agora há pouco, como um dos Zavim, né? O termo Zavim, que em hebraico significa aqueles que têm um fluxo, por exemplo, de sangue. Só para os irmãos terem uma ideia, existe um corpo legal rabínico de textos, de pensamentos, chamado Mishnah, que data de meados do 2º século depois de Cristo, e que traz 2 tratados que vão se relacionar apenas ao assunto que, por exemplo, pode compreender esse texto de Marcos 5, no texto que nós lemos aqui dos versículos 25 a 34. Tamanha era a importância que os judeus davam a esses conceitos de pureza ou impureza na antiguidade, e no nosso caso, o que nos interessa na nossa fala desta manhã, especialmente no 1º século da nossa era. Aliás, eu vou mencionar algo para vocês, só para vocês terem uma ideia de todos os percalços e adversidades que esta mulher pode ter passado, porque nós não mensuramos todas as trágicas situações que podem tê-la acometido. Então, o Talmud babilônico, no seu tratado Shabat 110a e 110b, ele prescreve 11 tipos de remédios, muitos dos quais bem supersticiosos, que deveriam, por exemplo, ser ministrados a uma mulher que tivesse um fluxo, por exemplo, um fluxo de sangue, com o propósito de curá-la. A quantidade de receitas para esse tipo de mal, 11 receitas, como nós vamos ler, eu vou ler cada uma delas bem brevemente para vocês, indica que esses métodos terapêuticos, eles não deveriam ser, digamos que, muito eficazes ali na vida, na cura dos pacientes. E se essa mulher, mais uma vez, se enquadrava nessa condição, o que é possível, então ela deve ter se sujeitado a essas 11 prescrições sugeridas pelo Talmud. Agora, vejam só, meus irmãos, as orientações que o Talmud dava a respeito da mulher que tivesse algum tipo de fluxo de sangue contínuo, algo que esta mulher de Marcos 5 deve eventualmente ter praticado na sua busca desesperada por cura durante 12 anos. É muito possível que ela tenha praticado as coisas que eu vou citar agora. Abre aspas, olha o que o Talmud diz. Que eles procurem 3 unidades de medida de cebolas persas, fervam-nas em vinho e façam-na beber, essa mulher que tem um fluxo constante de sangue, façam-na beber e digam a ela, cesse o fluxo. Mas se isso não funcionar, segundo remédio, ela deve sentar-se em uma encruzilhada, segurar um copo de vinho em sua mão, e um homem deve se aproximar por trás e assustá-la, dizendo, cesse o fluxo. Eu fico imaginando, né? Que nesse caso, se a mulher fosse curada de hemorragia, pelo menos depois ela morreria de susto, não adiantaria muito. Mas, se não funcionar, 3ª receita, um punhado de cominho, um punhado de açafrão e um punhado de feno grego são trazidos e fervidos em vinho. Ela, então, essa mulher que tem um fluxo constante, é levada a bebê-lo e eles devem dizer a ela, cesse o fluxo. Mas, se não funcionar, 4ª receita, apanhem 60 pedaços de argila de selagem de um vaso de vinho, deixem ela untá-los e digam a ela, cesse o fluxo. Mas se isso não funcionar, 5ª receita, deixem ela pegar uma samambaia, fervê-la em vinho, untá-la com ele e digam-lhe, cesse o fluxo. Mas se não funcionar, 6º, peguem um cardo, uma espécie de planta, né? Que cresça entre os espinhos romanos, queimem-no e juntem-no com trapos de ninho no verão e com trapos de algodão no inverno. Se não funcionar, 7ª receita, cavem 7 buracos e queimem neles um broto jovem de orlá. Orlá, uma palavra hebraica que aqui refere-se a uma planta uma planta, né? Uma árvore, né? Melhor dizendo, recém-plantada dentro de um período menor de 3 anos. Coloquem um copo de vinho em sua mão, então façam-na se levantar de um buraco, sentar-se no próximo, façam-na se levantar e sentar-se no seguinte, e assim por diante, e em cada um deve-se dizer a ela, cesse o fluxo. Mas se não funcionar, 8ª receita, tomem a farinha, esfreguem-na desde a metade inferior para baixo e digam-lhe, cesse o fluxo. Se não funcionar, 9ª receita,
Peguem um ovo de avestruz, queimem-no e o embrulhem com trapos de linho no verão e com trapos de algodão no inverno. Se não funcionar, 10ª receita, abram um barril de vinho especialmente por causa dela. Se não funcionar, 11ª e última receita, tragam um grão de cevada que se encontre no esterco de uma mula branca, e se ela segurá-lo um dia, o seu fluxo cessará, ou 2 dias. Se ela segurá-lo 2 dias, ele cessará por 3 dias, mas se ela segurá-lo por 3 dias, ele cessará para sempre. É o que diz o Tratado Shabat 110a a 110b. Perceba que a partir dessas 11 receitas, as coisas não deveriam funcionar muito bem, né? Experimente isso, se não der, vai naquilo, e se não der, aquele outro, e se não der, vai aquele outro. Meus irmãos, é muito possível e até mesmo provável que esta mulher, no afã, no desespero de se ver curada, de querer se ver curada dessa hemorragia, ela deve ter feito isso e muito mais. E o texto bíblico diz que ela procurou muitos médicos, mas nada disso adiantou. E diante do receituário prescrito nesse contexto, né, que nós encontramos nesse documento judaico antigo, nós imaginamos porque muitas coisas ali não devem, ou em geral, nenhuma receita deve ter funcionado, por exemplo, na vida dela. Agora, perceba que a fama dos médicos, em geral, há exceções, é claro, eu não estou generalizando, mas a fama dos médicos, em razão da ineficácia do tratamento nessa mulher, a fama dos médicos não era muito boa na antiguidade. Só para termos uma ideia, no livro apócrifo de Tobias, capítulo 2, versículo 10, Tobit, o pai de Tobias, que dá nome a esse livro apócrifo, ele diz o seguinte sobre os médicos, abre aspas, fui aos médicos para me tratar, mas quanto mais me aplicavam pomadas, mais as manchas me cegavam, até que fiquei completamente cego. Além disso, a Mishnah, que nós mencionamos agora, o nome dado a um antigo código legal rabínico, no tratado Kedushim, que quer dizer noivados, 4:14, diz o seguinte, Rabi Judá diz em seu nome, os condutores de burros de asnos, são na maioria perversos. Os condutores de camelos são, na maioria, gente decente. Os marinheiros são, em sua maioria, santos. Olha agora os médicos. O melhor entre os médicos é destinado à Guiena, ou seja, ao inferno. E o mais decente entre os açougueiros é um parceiro de Amaleque, uma forma pejorativa. Então, na antiguidade, a fama dos médicos, de novo, sem generalizações, não era muito boa. O melhor entre os médicos, nos diz esse documento judaico, estava destinado à Guiena, isto é, ao inferno. Todas essas informações nos permitem pensar que essa mulher deve ter padecido muito, mas muito mesmo, em busca de médicos, tratamentos e remédios que estancassem a sua hemorragia, mas que infelizmente se mostraram totalmente ineficazes. Essa, portanto, foi a terceira perda desta mulher, conforme nós lemos, a perda econômica. Mas essa perda econômica, meus irmãos, nos conduz a uma quarta perda igualmente importante, não menos importante, que foi a perda emocional. A perda emocional. Marcos 5, 26, parte B diz, nada lhe aproveitando isso, essa procura de médicos, remédios, tratamentos, para lá e para cá, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Sabe aquela história de que nada esteja tão ruim, nada é tão ruim que não possa piorar? Aquela mulher, quanto mais lutava para obter a sua cura tão almejada, tão legitimamente buscada, mais as coisas parece que davam errado na sua vida e iam de mal a pior. Meu irmão, você já parou para pensar quanto desgaste psicológico, emocional, essa mulher não teve durante 12 anos da sua vida? Tente se colocar, por favor, por um momento no lugar dela. Ela estava desenganada pela medicina da época há 12 anos. Ela viu o seu dinheiro se esvaindo por entre os dedos de suas mãos durante 12 anos, porque ela procurava desesperadamente vários médicos a fim de poder ser curada
de sua hemorragia, mas nada disso adiantava. A cada médico que ela procurava, brotava uma nova fagulha, uma nova faísca de esperança que, de repente, em pouco tempo se dissipava, se desvanecia novamente e novamente e novamente. Por causa da sua enfermidade, por causa da enfermidade dela, ela não sabia o que era desfrutar de um convívio social normal há 12 anos. Como nós vimos, a pessoa impura não poderia se misturar à sociedade. Ela tinha uma série de limitações, uma série de impeditivos. Então, em condições semelhantes a estas, qualquer um de nós estaria, imagino eu, também emocionalmente abalado. E com ela, certamente, as coisas não foram diferentes. Então, essa quarta perda que ela teve foi a perda emocional. A perda psicológica, a perda da saúde emocional. Uma quinta perda, que nós já mencionamos, é a perda do convívio social. Marcos 5, 27, parte A, diz o seguinte: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Diante desse contexto todo desesperador, ela ouve falar de Jesus várias vezes. Mais adiante nós voltaremos a falar sobre esse texto. Mas é interessante que ela se aproxima de Jesus sorrateiramente, sutilmente, de forma camuflada, escondida. Ela vem por detrás entre a multidão. Segundo Levítico 15, 19, a mulher durante o período menstrual, a mulher quando está naqueles dias, ela não poderia entrar em contato físico com ninguém. Aliás, esse texto de Levítico 15, 19 diz o seguinte: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo ou impuro também até à tarde. Ela não poderia ter contato social, ela não tinha convívio social. Ela não poderia encontrar com as suas amigas, com seus parentes, com ninguém. Ela era obrigada, devido às leis prescritas ali no Pentateuco, a viver uma vida totalmente isolada da sociedade. Como essa mulher sofria de hemorragia há 12 anos, então isto significava que ela estava privada há 12 anos, se não de forma total, pelo menos de forma intermitente, do convívio social. Por isso, meus irmãos, que o texto bíblico menciona ela vindo por detrás de Jesus entre a multidão. Essa mulher não queria que ninguém soubesse que ela, uma mulher cerimonialmente impura, estivesse no meio da multidão. Porque, do contrário, ela causaria um grande constrangimento público, ao tornar impuras as pessoas que haviam entrado em contato físico com ela. Mas, além destas 5 perdas que estão claras no texto de Marcos, eu gostaria ainda de mencionar outras 2 perdas que essa mulher teve devido à sua frequente ou talvez intermitente hemorragia, sua frequente perda de sangue por algum tipo de motivo que não nos é claramente revelado no texto bíblico. A 6ª perda que ela teve foi a perda do prazer sexual dentro do casamento. Levítico, no capítulo 20, versículo 18, e eu estou citando aqui a tradução da NVI, diz o seguinte: se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Perceba que a Torá, ela proibia a relação sexual durante o período em que a mulher estivesse menstruada, estivesse naqueles dias. Além disso, observe que o homem e a mulher que praticassem o ato sexual durante esse período, eles sofreriam a pena de morte, a pena capital. Era morte. Ora, se essa mulher sofria de hemorragia há 12 anos, conforme Marcos capítulo 5, versículo 25 que lemos, logo, isto significa que ela estava há 12 anos sem se relacionar sexualmente, ou boa parte desses anos, evidentemente, com o seu marido, se é que ela tivesse marido devido às suas condições físicas de saúde nesse contexto. Isso nos leva para uma sétima perda e última perda que eu quero mencionar nesse contexto da nossa fala: a perda religiosa.
Levítico, no capítulo 15, e versículo 25, diz o seguinte: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda ou impura, todos os dias, como nos dias da sua menstruação. A condição de hemorrágica desta mulher fazia com que ela estivesse impura, conforme nós mencionamos, de acordo com as leis judaicas. E por isso, meus irmãos, ela não podia ir ao templo de Jerusalém e nem a qualquer sinagoga. Nós sabemos, na verdade nós não sabemos se esta condição era constante ou intermitente, como nós mencionamos agora há pouco. Caso a condição dela fosse constante, isto significa então que ela estava há 12 anos sem participar de um culto e 12 anos sem ouvir a exposição da palavra de Deus. Se for intermitente, então boa parte desse período ela ficou sem ter comunhão com outras pessoas ali no contexto da sinagoga e do templo e, portanto, foi privada dos benefícios do culto numa sinagoga ou no templo. Percebam que a situação dessa mulher é trágica, é catastrófica, é caótica, é difícil, é terrível. E isso ela experimenta simplesmente há mais de uma década, 12 anos, sofrendo de todas as formas, de todos os jeitos. Mas diante disso tudo, você pode talvez se perguntar: mas pastor, como que essa mulher anônima, ela reagiu diante de tantas e tamanhas perdas? Como que ela reagiu? Como que talvez você ou eu agiríamos? Depois de mais de uma década sofrendo e desesperadamente não termos uma solução para o nosso problema, no caso, algo que envolvesse a nossa saúde, como nós reagiríamos? Essa mulher, meus irmãos, ela reagiu de 3 formas cristocêntricas, isto é, voltadas para Cristo, para Jesus, as quais podem ser observadas nos versículos 27 e 28. Marcos 5, versículos 27 e 28. A primeira reação dessa mulher diante disso tudo, desse cenário caótico, qual foi? Ela ouviu falar de Jesus. Primeira reação, ela ouviu falar de Jesus. Marcos 5, 27, parte A diz: ouvindo falar de Jesus. Aqui o verbo ouvindo, ele é muito importante para a nossa compreensão, para a nossa fala nesta manhã, porque o verbo ouvindo, ele ocorre no particípio aoristo em grego, e ele pode ser melhor traduzido como continuava a ouvir. A mulher não viu uma única vez, ela continuava a ouvir e a ouvir falar de Jesus. Meus irmãos, essa mulher, ao invés de desistir da vida e de tudo, devido aos 12 anos de sucessivos fracassos em busca de sua cura, ela decidiu fazer algo melhor do que desistir. Ela decidiu ouvir falar de Jesus repetidas vezes. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele irá nos dizer em Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Diante dos sucessivos fracassos e perdas da vida, eu quero te encorajar a não desistir. Ouça a palavra de Deus, ouça sobre Jesus e permita que essa palavra encontre guarida em seu coração. Mesmo diante de tamanhas perdas e sucessivos fracassos na vida, não lance a toalha, não entregue os pontos. Ouse ouvir a palavra de Jesus e confiar no Jesus da palavra para a glória de Deus, e Ele certamente abençoará graciosamente a sua e a minha vida. A segunda reação dessa mulher, ela não só ficou ouvindo de Jesus várias vezes, mas ela se aproximou de Jesus. Marcos, no capítulo 5, versículo 27, parte B, diz que ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, isto é, na vestimenta de Jesus. Às vezes, meus irmãos, as sucessivas derrotas impostas a nós pela vida fazem com que nos afastemos de Deus, não é isso? Mas com essa mulher as coisas foram bem diferentes. As derrotas e perdas da vida contribuíram, ao contrário, para que ela se aproximasse de Jesus. E mais uma vez, em meio às dores,
aos sofrimentos e angústias, eu quero te encorajar a se aproximar de Jesus e a permitir que Ele cure as suas feridas e restaure a sua vida. Jesus é poderoso para restaurar o meu e o seu casamento, a minha e a sua família, por que não dizer a minha e as suas finanças, né? O nosso relacionamento com Ele, sobretudo, que é o mais importante. Ele é poderoso para nos abençoar e nos restaurar psicologicamente, emocionalmente, ministerialmente, em todas as áreas, facetas e setores da nossa vida. Nos aproximemos de Jesus, porque Ele é poderoso para mudar a minha e a sua história. É isso que nós aprendemos nesse texto. Isso nos conduz à terceira reação desta mulher. Em terceiro lugar, essa mulher não apenas ouve falar de Jesus, não apenas se aproxima de Jesus, mas ela também confiou perseverantemente em Jesus. Ela confiou perseverantemente em Jesus. Veja o que diz Marcos 5, 28. Porque dizia, olha o que ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Que fé, depois de 12 anos de tendo recebido inúmeros nãos ali dos médicos. Ela disse, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Aqui, mais uma vez, o verbo é importante. Aqui na expressão porque dizia, né? Aqui o verbo dizia, ele ocorre na forma do imperfeito, do indicativo ativo em grego, e pode ser traduzido como ela continuava a dizer. Marcos está retratando essa mulher como que quem está dizendo para si mesma repetidamente, ela está dizendo para si mesma, ela está pensando várias vezes, vamos lá, toque em Jesus e você ficará curada. Vamos lá, toque em Jesus e você será transformada. Vamos lá, não desista, toque em Jesus e a sua vida será mudada. Ela dizia isso para si mesma reiteradamente, frequentemente, repetidamente. Em meio às adversidades e perdas da vida, meu irmão, não desista. Não entregue os pontos, não pare de lutar, confie perseverantemente em Jesus e acredite que Ele pode, de fato, efetivamente transformar a sua vida e restaurá-la para a sua glória, para a glória dEle. Bem, mas as atitudes dessa mulher lhe trouxeram quais consequências? Ela ouviu falar de Jesus, se aproximou de Jesus, não é isso? E confiou perseverantemente em Jesus. Essas ações dela lhe trouxeram quais consequências? Nós descobrimos aqui que essas atitudes da mulher lhe trouxeram pelo menos 3 importantes consequências. Primeira consequência, a tão almejada cura. Primeira consequência, ela foi curada. Ela foi ali curada. Marcos 5:29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Aquela hemorragia de 12 anos, que os médicos tentaram de todo jeito curar na sua vida, e que fizeram com que ela possivelmente experimentasse aquelas 11 receitas ineficazes, prescritas no Talmud, que nós citamos agora há pouco. Tudo isso, a sua fé perseverante em Jesus, o que ocorre? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A fé dessa mulher depositada em Jesus teve consequências imediatas. A sua hemorragia foi imediatamente estancada e em razão disso ela se sentiu fisicamente bem e por que não dizer também mentalmente e psicologicamente falando bem. Embora os diversos médicos que ela procurou ao longo de 12 anos de sofrimento a decepcionassem, o médico dos médicos, Jesus, jamais a decepcionou. Confie, meu irmão, mais uma vez, minha irmã, confie em Jesus, porque Ele pode sarar as suas dores e cicatrizar todas as suas feridas. Confie nele nesta manhã. A segunda consequência dos atos dessa mulher foi a seguinte: ela testemunhou publicamente o milagre recebido. Ela testemunhou publicamente o milagre recebido. Quem nos diz isso é Marcos, no capítulo 5, versículos 30 e 33, que dizem,
Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude ou o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aqui tem duas coisas curiosas, duas coisas importantes, muito importantes. Ao perguntar para a multidão quem havia tocado em suas vestes, Jesus realizou duas ações importantes na vida dessa mulher. Primeira, Jesus concedeu a essa mulher a oportunidade de testemunhar publicamente a sua fé. Inicialmente, ela viera sutilmente, sorrateiramente ali por trás, para que ninguém percebesse, de trás de Jesus, ali no meio da multidão, para ninguém ver. Ela tinha uma fé, mas era uma fé inicialmente ali um tanto quanto tímida e receosa, em razão da sua condição enquanto impura, enquanto uma nidá, ou uma ravá, dependendo do contexto. Então, mas em segundo lugar, ao mesmo tempo, Jesus reinseriu aquela mulher em seu convívio social. Porque a partir daquele momento, todos saberiam naquela cidade, naquele bairro, naquele vilarejo, que ela não era mais impura e, portanto, passariam a olhar para ela com outros olhos. Não mais olhos de reprovação devido à sua condição de impureza, mas agora passariam a olhar para ela com olhos de aceitação, porque Jesus realizara um poderoso milagre na sua vida. Jesus transforma a nossa história. Ele transforma a nossa condição social. Jesus transforma a nossa vida e, sobretudo, Ele nos salva. Ele muda a nossa condição diante de Deus, diante da sociedade. Ele é um Senhor todo-poderoso que tem poder para transformar efetivamente, eficazmente a minha e a sua vida, a minha e a sua história. Isso nos leva à terceira e última consequência nesse contexto. A mulher, em terceiro lugar, ela recebeu, parece-nos que recebeu mais do que ela procurava, mais do que almejava. Versículo 34, Marcos 5,34. E ele, isto é, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Nesse versículo, o verbo salvar, na expressão a tua fé te salvou, ele talvez aponte, meus irmãos, para além da salvação física, além da cura física, além do livramento físico daquela hemorragia constante que ela tinha. De modo que esse verbo salvar aqui também pode incluir talvez a salvação espiritual. E por que eu digo isso? Porque o Novo Testamento frequentemente emprega o termo salvar com o sentido de aquilo que salva de tudo o que pode arruinar a alma de alguém nesta vida e na vida futura. O que pode envolver efetivamente a salvação eterna. Ora, mas diante de tudo que nós ouvimos nesta mensagem, nesta manhã, que lições práticas nós podemos extrair para a nossa vida? Caminhando para o final da nossa reflexão, eu penso que nós podemos obter pelo menos, ao menos, 4 importantes lições práticas a partir de tudo aquilo que nós temos exposto ao longo desta manhã. A primeira lição que eu aprendo com esse texto, meus irmãos, é que às vezes Deus usa o nosso sofrimento para que nos aproximemos dele. Às vezes Deus usa a dor, Ele usa a adversidade, Ele usa problemas físicos, conjugais, familiares, matrimoniais, emocionais, problemas de todos os tipos e de todas as ordens e sortes para que nos aproximemos dele. Os 12 anos de perdas e fracassos experimentados por essa mulher a motivaram a buscar a Jesus. É claro que nós devemos buscar a Jesus em todo o tempo, é evidente, e não apenas nos momentos difíceis, mas o fato é que os momentos difíceis da vida, eles são importantes meios que Deus usa para que nós nos aproximemos dele. Ou não é? Via de regra, quando passamos por certos perrengues na vida,
quando a água começa a bater aqui no pescoço, a gente está quase começando a engoli-la, a gente acha que vai morrer ali afogado. É nesse momento que nós nos lembramos que Deus existe e nós suplicamos a Ele. E Ele é tão gracioso que ainda assim Ele nos ouve. Os sofrimentos, as angústias são instrumentos, meios que Deus com frequência usa para que nós nos aproximemos dele mesmo. 12 anos procurando os médicos, tentando talvez as práticas, como li aqui num trecho do Talmud, as mais absurdas, as mais supersticiosas, e não obtendo nenhum resultado. Essa mulher então pensa: eu preciso de Jesus. Só Jesus que pode transformar totalmente a minha vida e a minha história. Isso nos leva à segunda lição, que tem tudo a ver com esta primeira, que praticamente se sobrepõe à primeira. Qual é a segunda lição? Existem pessoas que só procuram a Jesus como o último recurso na sua vida. É quando nós costumamos dizer aqui num ditado, não é isso? Aqui em português, é quando a vaca vai para o brejo, é quando as coisas dão errado, é quando o navio já está naufragando, é quando tudo já deu errado, é que nós vamos muitas vezes nos lembrar de Jesus. Há pessoas que só se lembram de Jesus depois de terem esgotado todas as suas possibilidades. Elas procuram primeiro o médico, o advogado, o banco, o psicólogo, o especialista, mas quando, por exemplo, os seus recursos se esgotam, aí é que elas se lembram de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, as coisas não deveriam ser assim, mas infelizmente as coisas frequentemente ocorrem desse jeito. Que Deus nos ajude, para que não o busquemos, para que não o procuremos, para que não busquemos a sua face apenas nos momentos difíceis ou mais periclitantes da nossa vida. Que Deus nos ajude a buscá-lo a cada momento, a cada circunstância do nosso viver, da nossa existência terrena. Uma terceira e penúltima lição que eu aprendo nesse texto é a seguinte: Jesus é especialista em nos curar daqueles males que mesmo os homens mais treinados e mais capazes não conseguem obter êxito. Aquilo em que pessoas peritas na área, que estudaram para aquilo a vida inteira, se especializaram naquilo, fizeram de repente uma pós-graduação, falando do nosso contexto, né? Um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, elas são experts naquilo. Mas mesmo naquelas áreas em que as pessoas são peritas nessas áreas, nós frequentemente nos vemos decepcionados com a ineficácia desses especialistas. Não é isso? Essa mulher, meus irmãos, ela havia procurado sem êxito todos os médicos, remédios e tratamentos que o seu dinheiro conseguia comprar. Mas todos eles se mostraram absolutamente ineficazes na solução do seu problema. Mas quando ela procurou Jesus, o especialista dos especialistas, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a sua vida mudou e mudou completamente. Eu quero te incentivar nessa manhã a procurar a Jesus, a buscar a face de Jesus, a crer confiantemente em Jesus, a se entregar em Jesus, a lançar toda a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, de mim e de você. Confiemos, portanto, nele e não em nós mesmos. Isso nos leva à quarta e última lição que eu aprendo nesse texto. A demora na resposta ao nosso problema não deve minar a nossa esperança. Vou repetir. A demora na resposta, ali a solução para o nosso problema não deve minar a nossa esperança. Os 12 amargos anos na sala de espera do milagre não minaram a esperança daquela mulher, não solaparam a sua fé. Mesmo depois de ter ouvido diversos nãos dos médicos, ela ainda cria que podia ouvir um sim de Jesus. E Jesus, de fato, disse sim a ela e à sua condição. Meus irmãos, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que eu não sei quantas e quais são as perdas que você já eventualmente experimentou ao longo da sua vida. Eu e você certamente já tivemos diversas perdas
quer emocionais, familiares, financeiras e ministeriais, entre tantas e tantas e tantas outras. Mas, diante dessas perdas, eu quero mais uma vez encorajá-lo a se aproximar de Jesus com fé, tal como essa mulher anônima de Marcos 5, versículos 25 a 34 fez. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Que Ele abençoe o seu casamento, a sua família, o seu ministério, que Ele te dê saúde em todas as áreas da sua vida e que Ele se manifeste soberanamente na sua vida e também através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Esse texto sobre o qual nós falamos nesta manhã nos fala sobre muitas perdas. E cá entre nós, ninguém gosta de perder na vida, não é? Em todos os aspectos. Não gostamos de perder no casamento. Quando cônjuges se separam, essa perda não é boa, né? Não é boa para nenhum deles, para filhos, para os demais familiares, para as pessoas envolvidas. Quando perdemos o emprego, não gostamos. Quando perdemos a saúde, é terrível. Perdas em geral, estamos dando apenas alguns poucos exemplos, perdas em geral são muito ruins, não são bem-vindas. Mas muitas vezes estas perdas são instrumentos que Deus usa para que nos aproximemos de Jesus e das coisas de Deus. Deus às vezes usa uma certa pedagogia e Ele é absolutamente sábio em todos os seus caminhos, absolutamente sábio. Ele sabe que caminhos percorrer ou permitir que nós percorramos, ainda que esse caminho envolva muitas perdas, como essa mulher experimentou diversas perdas ao longo de mais de uma década. Mas estas perdas a impulsionaram, a moveram, fizeram com que ela se aproximasse finalmente de Jesus. Eu gostaria de nessa manhã te ajudar a encarar as suas perdas a partir de uma nova ótica. De novo, ninguém gosta de perder coisas, pessoas, situações, dinheiro que seja e várias outras coisas na vida. Mas Deus, meus irmãos, sabiamente, poderosamente, pode usar tais infortúnios, tais adversidades, para que nós nos aproximemos cada vez mais dEle, da palavra dEle, das coisas dEle, da presença dEle. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Ele já falou por meio da sua palavra, mas vamos pedir que Ele trate com o nosso coração. Talvez você esteja aqui com o seu coração em frangalhos, como estava aquela mulher durante 12 anos. Talvez você esteja aqui nessa manhã desesperançoso, desesperançosa. Poxa, pastor, eu não aguento mais esta situação X na minha vida. Ela não dura há 10 ou 12 anos, como o caso dessa mulher, mas se arrasta já há semanas, há meses, e isso tem tirado profundamente a minha paz. Vamos orar e pedir para que Deus, o Deus que curou essa mulher, Ele é poderoso para curar os meus e os seus traumas nessa manhã. Ele é poderoso para curar-nos das enfermidades físicas, emocionais, conjugais, familiares. Ele é poderoso, enfim, para nos restaurar em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu quero te louvar nesta manhã. Quero te agradecer pela sua palavra, pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Quero te agradecer pelo belo exemplo de fé perseverante, que o Senhor soberanamente desejou que fosse registrado na sua palavra, particularmente no texto que lemos de Marcos, apesar desse trecho bíblico também se encontrar nos sinóticos, em Mateus, em Lucas. Nós te agradecemos pela vida dessa mulher, porque aprendemos que mesmo diante de tanto tempo que parece que perdemos, diante de tantas perdas, diante de tantos nãos que a vida frequentemente nos dá, o Senhor pode usar todos esses reveses, todos esses momentos difíceis como meios para que nós nos aproximemos do Senhor, da sua palavra, da sua presença. Olhe, Senhor, por favor, para o nosso coração nesta manhã. Eu não sei como os meus irmãos e irmãs aqui se encontram,
que perdas eles têm sofrido, que dificuldades têm passado, experimentado, mas sei que o Senhor é poderoso para restaurar a nossa alma. O Senhor é poderoso para injetar fé no nosso coração, como ocorreu na vida desta mulher, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Pai, que durante a ministração desta mensagem nesta manhã, fé tenha sido injetada nos corações da sua igreja, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ajude-nos a sairmos aqui deste culto nesta manhã com a nossa fé, Senhor, revigorada, renovada em Ti, na Sua palavra, nos Seus milagres, nas Suas ações interventoras ao longo da história e, por que não dizer, acreditando nas Suas ações interventoras também na nossa vida. Abençoe a nossa vida nesta manhã, Senhor. Cuide de nós, do nosso casamento, da nossa família, das nossas aspirações, do nosso trabalho, do nosso ministério, do nosso relacionamento contigo, sobretudo. Tenha, Senhor, mas tenha, por favor, misericórdia de cada um de nós. Restaure a nossa vida, como Tu restauraste soberana e graciosamente a vida desta mulher. Nós cremos que o Senhor não mudou. Ah, Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Assim como o Senhor agiu na vida desta mulher, o Senhor pode agir na nossa vida também exatamente neste momento. E nós Te glorificamos por isso. Nós Te agradecemos, Pai, por ter falado conosco, por ter nos instruído nos Seus caminhos. E Te louvamos por todas as coisas, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso que tem, de fato, todas as possibilidades estão nas Tuas mãos para nos curar, para nos abençoar, para nos restaurar, mas sobretudo para realizar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Te louvamos e Te bendizemos agradecidos no nome do Seu Filho Jesus. Amém.